Declaro aberta essa sessão ordinária de número 1564. Eu convido o vereador Carlos para fazer a leitura bíblica. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Estão presentes na sessão de hoje todos os vereadores. Eu vou dispensar a leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores todos possuem cópia. Se houver alguma retificação, ainda pode ser feita. Não havendo retificação, coloco a ata de número 1563 em votação. Quem for favorável, fica como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Peço ao diretor que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício sem número. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Alceu Merg, fez a entrega de um ofício aos vereadores, mostrando as preocupações do setor, bem como a demora do lançamento dos recursos do Plano Safra 2022-2023. Ofício número 12/2022. A Vossa Excelência, o senhor Auri Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência, o nobre deputado que vem por meio desse informar que esta comissão emitiu parecer ao processo número 2592020018-8 de contas de governo referente ao ano de 2018. Segue anexo do parecer desta comissão para a formalização através de projeto de decreto. Atenciosamente, Hélia Maria Mainardi Brixner, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Ofício número 201/2022. Excelentíssimo senhor presidente. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação desta egrégia Câmara Municipal os seguintes projetos. Projeto de Lei número 048/2022. Autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender às necessidades da administração municipal. Projeto de Lei número 049/2022 altera a redação do parágrafo único do artigo 116 da Lei Municipal número 2954/2018, de 24 de maio de 2018 e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício número 103/2022. A Vossa Excelência, o senhor vereador Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: envio de proposições. Prezado senhor, pelo presente encaminha a Vossa Excelência projeto de leis abaixo relacionados para seres analisados e emitidos os pareceres por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de Lei Legislativo número 006/2022, projeto de Lei número 047, projeto de lei número 048 e projeto de lei número 049/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 104/2022. A Vossa Excelência, senhora vereadora Hélia Maria Mainardi Brixner, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Assunto: envio de proposições. Prezado senhora, pelo presente encaminho a Vossa Excelência projetos de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de lei número 047, 048 e 049/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 013/2022. A Vossa Excelência, o senhor Auri Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente,
Com satisfação que cumprimento Vossa Excelência, na oportunidade que vem por meio desse, informar que o projeto de lei número 048 e 049, acompanhado dos pareceres desta comissão. Saliento ainda que os referidos pareceres foram favoráveis, estando os projetos acima citados aptos à apreciação em plenário. Atenciosamente, Elia Maria Mainardi Brixner, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Ofício número 013/2022. A Vossa Excelência, o senhor Auri Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que vem por meio deste encaminhar os projetos de lei número 048 e 049, além do projeto de lei legislativo número 006/2022, acompanhado dos pareceres desta comissão. Saliento ainda que os referidos pareceres são favoráveis, estando os projetos acima citados aptos à apreciação em plenário. Atenciosamente, Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Eu concedo um intervalo regimental. Reiniciada a sessão, passo a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei 48/2022. Projeto de Lei 49/2022. Projeto de Lei Legislativo 006/2022. Moção 005/2022 e projeto de decreto número 001/2022. Solicito ao diretor que faça a leitura da ementa e justificativa ao projeto de lei 48/2022. Projeto de lei número 048/2022 autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender às necessidades da administração pública. Justificativa. O presente projeto de lei visa autorização legislativa para a contratação emergencial de 2 auxiliares de consultório dentário, carga horária semanal 40 horas, um engenheiro civil, carga horária semanal 32 horas, um enfermeiro ISF, carga horária semanal 40 horas, um professor de educação infantil, carga horária semanal de 22 horas para atenderes junto às suas respectivas secretarias, com a finalidade de suprir as necessidades da administração pública municipal. Ademais, informando que essas contratações se tratam de meras renovações e não de novas contratações, para que esses profissionais possam dar continuidade às demandas junto às suas respectivas secretarias. Os referidos profissionais desempenham suas atividades nos moldes da Lei Municipal número 2954/2018 e processo seletivo simplificado. Cabe salientar que essa forma de contratação encontra amparo na Constituição Federal, que prevê as contratações temporárias no serviço público para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, previstas em lei, conforme disciplinado pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Diante do exposto, acima solicitamos aos nobres vereadores a aprovação do projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 23 de junho de 2022. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, o referido projeto, passo a palavra à relatora Elia Mainardi Brixner. Senhor presidente, colegas vereadores e amigos que estão conosco nesta sessão. Sobre o projeto 048 de 2022, que autoriza o Executivo a contratação emergencial de 2 auxiliares de consultório dentário, 40 horas, um engenheiro civil, 32 horas, um enfermeiro para o ESF, 40 horas, e um professor de educação infantil, 22 horas. Essas contratações, então, se tratam de renovações de contrato, pois o processo seletivo simplificado ainda está vigente e será pelo período de 6 meses, podendo ser prorrogado para mais 6. Cabe saber, como diz a justificativa, que esta forma de contratação está amparada pela Constituição Federal, que prevê contratações temporárias para atender às demandas necessárias dentro de cada secretaria. Sabemos também que o novo processo seletivo ainda não está vigente, não foi homologado
e está no período de recurso. Então, como relatora do projeto 042/2022, peço aos colegas vereadores a aprovação do projeto 048/2022. Mais alguma colocação com relação ao projeto? Não havendo mais colocações, eu coloco esse projeto de lei em votação. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Solicito ao diretor que faça a leitura da ementa e da justificativa ao projeto de lei 49/2022. Projeto de lei número 049/2022. Altera a redação do parágrafo único do artigo 116 da Lei Municipal número 2954/2018, de 24 de maio de 2018, e da outras providências. Justificativa. Trata-se do projeto de lei que visa alterar o parágrafo único do artigo 116 da Lei Municipal número 2954, de 24 de maio de 2018, que altera de 30% para o percentual de 35% a consignação para descontos da remuneração do servidor, considerando que a autorização para consignação é feita diretamente na folha de pagamento de cada servidor municipal, a opção é facultativa, ocorre a diminuição de risco da inadimplência. Isto possibilita taxas de juros mais baixas do que os outros tipos de empréstimos e financiamentos, facilitando assim o acesso ao crédito consignado. Com essa alteração na lei, a Prefeitura espera aumentar a oferta de crédito na economia local, beneficiando o consumo na cidade, possibilitando também que os servidores e suas famílias possam também arcar com seus compromissos econômicos. Diante do exposto, pedimos aos ilustres vereadores pela aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 23 de junho de 2022. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, referido projeto, passa a palavra ao relator Tiago. Senhor presidente, demais colegas vereadores, o projeto de lei número 049/2022 é apenas uma regra bancária, então, que aumenta de 30% para 35% o consignado. Então, liberando para o funcionalismo a opção de ter até 35% do seu salário num crédito consignado. Não tendo nada de muito grave no projeto, peço a aprovação dos demais colegas. Mais alguma colocação com relação ao projeto? Não havendo mais colocações, eu coloco em votação o projeto de lei 49/2022. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Solicito ao diretor que faça a leitura da ementa e da justificativa ao projeto de lei legislativo 006/2022. Projeto de lei legislativo 006/2022. Dá denominação à rua da cidade de Arroio do Tigre de Valdomiro Antônio Rodrigues, conforme especifica. Justificativa. O presente projeto de lei legislativo tem por finalidade denominar rua no perímetro urbano que se inicia na rua Derli José Eichner, seguido em direção sul até a área do viveiro municipal, estando afastada a 93,31 metros a oeste da rua Leopoldo Francisco Resch. Conforme descrito no artigo 1º do referido projeto, a rua será denominada Rua Valdomiro Antônio Rodrigues. Ressalta-se que o histórico do homenageado seguirá como anexo a esse projeto. Acrescenta-se ainda que a denominação da referida rua também é necessária, pois irá contribuir para a entrega de correspondências, contas de água e luz que servirão como comprovante de residência para os moradores e identificação dos imóveis. Por fim, solicita-se a aprovação do presente projeto de lei legislativo, Sala de Sessões Armidório Oscar Paza, em 21 de julho de 2022. Auri Schneider, vereador PDT. Em discussão, referido projeto, passa a palavra ao relator Rogério Mayerhofer. Senhor presidente, nobres colegas,
todos aqueles que fazem presente essa sessão ordinária. Hoje, em especial, a família do seu Valdomiro Antônio Rodrigues, destacar aqui a presença do seu Armando, da dona Luísa e do Bira. Dizer, então, que fica denominada então, a rua Valdomiro Antônio Rodrigues, a rua que está localizada no bairro Felicidade, iniciando-se na rua Darli José Eichner, seguindo em direção sul até a área do viveiro municipal, estando afastada a 93,31 metros a oeste da rua Leopoldo Francisco Resch, conforme planta e memorial descritivo em anexo. O homenageado, Valdomiro Antônio Rodrigues, tem o seguinte histórico. Valdomiro Antônio Rodrigues, nascido em 23 de abril de 1916, no município de Agudo, Rio Grande do Sul, onde aprendeu a profissão de celeiro. Mais tarde veio residir no município de Estrela Velha, em Vila Itaúba, seguindo a profissão de celeiro, onde passava seus conhecimentos a outras pessoas. Dentre elas, o ex-prefeito de Arroio do Tigre, senhor Rodolfo Spácio. Casou-se com Olga Maria Yerke, o qual teve 2 filhos, Edgar e Armando. Seguindo sua trajetória, passou a residir em Linha Tigre, mais precisamente na linha Faix, onde veio a viuvar. Após este acontecimento, mudou-se para Vila Tamanduá, então município de Sobradinho, onde seguiu sua profissão e também a de agricultor. Então partiu para o segundo matrimônio, casando-se com Maria Luísa Hermes, com o qual teve 10 filhos, e após voltou a residir em Arroio do Tigre, na Vila Amor. Nesse período passou a exercer a profissão de oleiro, onde juntamente com sua família fazia tijolos, telhas e trabalhava na agricultura para sustentar sua numerosa família. Como oleiro, deixou muitas lembranças, entre elas a construção do Colégio Sagrado Coração de Jesus, onde todos seus filhos estudaram. Seu Valdomiro, sempre mantendo e disseminando sua espiritualidade, vinha todos os domingos à Santa Missa com seu Studerbach, conduzindo seus amigos e vizinhas. Studerbach é o carro dele, que é o TL. Mesmo tendo pouca escolaridade, aprendeu com a vida toda. Muito sociável, disponibilizando-se para ajudar as pessoas, foi um dos pioneiros a adquirir uma linha telefônica na localidade. Em sua vida profissional, dedicou-se a várias atividades, tornando-se prática em um hábil e versátil trabalhador. Resumindo, agricultor, motorista, barbeiro, enfermeiro, açougueiro, mas se destacou como oleiro, que além de fazer o material, ainda realizava toda a burocracia da empresa, pois na época não havia escritórios para esse trabalho. Após a sua aposentadoria, vendeu sua propriedade e vindo a residir em Linha Limberger, até que sua casa fosse construída na rua Marechal Castelo Branco, aonde veio a falecer em 1º de março de 1978, aos 62 anos de idade. Assim, então, preenchido os requisitos para a propositura do projeto legislativo, senhor presidente, eu peço a aprovação do projeto de lei legislativo número 006/2022. Mais alguma colocação com relação ao projeto? Eu coloco o projeto de lei legislativo 006/2022 em votação. Quem for favorável, fica como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao diretor para fazer a leitura da moção 005/2022. Moção 005/2022. Moção de aplauso aos profissionais da saúde do município de Arroio do Tigre em face ao trabalho desempenhado no enfrentamento à Covid-19. De conformidade com o artigo 120 do Regimento Interno dessa edilidade, despachada a ordem do dia, independente de parecer da comissão, os vereadores abaixo subscritos com assento nessa igreja Casa de Leis, vem apresentar a presente moção de aplauso aos funcionários da saúde de Arroio do Tigre pelo exemplar desempenho no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A presente moção de aplauso justifica-se em face da necessidade do reconhecimento da importância desses profissionais, que com esforço e união de todos têm atendido com precisão as demandas que necessitam da saúde pública e dignificado nossa sociedade. Neste momento pandêmico que temos enfrentado, esta moção é destinada a todos os profissionais da saúde
do nosso município que estão envolvidos no enfrentamento do Covid-19. Entre esses profissionais da saúde estão os médicos, todas as especialidades, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, auxiliares e técnicos da enfermagem e de laboratório, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, vigilância sanitária, auxiliares de limpeza e manutenção, cozinheiras, assistentes sociais, atendentes e demais funcionários do hospital e dos postos de saúde, motoristas que fazem o transporte de pacientes para o tratamento em cidades vizinhas, SAMU e bombeiros. Todos os profissionais da saúde têm enfrentado uma rotina exaustiva no combate ao Covid-19. Vale mencionar que o trabalho exercido por toda a equipe tem sido prestado com dedicação, amor e prazer em servir aquele que busca as unidades de saúde. Além do mais, todas as unidades têm se utilizado da criatividade de seus funcionários para prestar serviços a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. No modo geral, no Instituto de demonstrar a necessidade do cuidado com a saúde neste momento de pandemia global. O agradecimento a esses profissionais é uma forma que damos nossas contribuições com essa singela homenagem. É necessário externar a solidariedade a todos que estão se expondo no combate à Covid-19. E se ainda não podemos abraçá-los, é justo que recebam através da moção o calor do nosso profundo agradecimento por todo o empenho, dedicação, doação e coragem. Diante disso, submetemos a apreciação do plenário, na forma regimental, a presente moção de aplauso aos profissionais de saúde, aos relevantes serviços prestados à sociedade arroio-tigrense durante a pandemia da Covid-19. Sala de Sessões Armidório Oscar Paz, Estado do Rio Grande do Sul, em 22 de junho de 2022. Auri Schneider, presidente do Legislativo, Elia Maria Mainardi Brixner, vereadora progressista, Carlos Joseli da Silva, vereador progressista, Rogério Meyerhoff, vereador progressista, Delcy Schneider, vereadora PDT, Gilberto Abel Schaefer, vereador progressista, Moacir Eichner, vereador PDT, Tiago Fabiano Berto, vereador MDB, Adriana Simone Chane Zimmer, vereadora PSB. Abro espaço para a discussão da referida moção. Primeiramente, gostaria de saudar a todos aqui presentes, o meu amigo Luiz Carlos dos Santos, o gringo, aos profissionais da saúde, a Daiane, a Denise, a Elisete, a Nina, o Gilberto, a Nadiane, a Cláudia, a Fábio, as secretárias municipais, as senhoritas Diana Mergen, Viviane Redim Mergen, Ezequiel Escota, senhor Valdir Papes, presidente dos Bombeiros Voluntários, José Francisco Telequem, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Alceu Mergen. Saudar a Camila Rode e a família do seu Armando Rodrigues e o amigo Baitaca e a amiga Loneci, que se fazem aqui presentes. A presente moção de aplausos se justifica aos incansáveis esforços durante esse período pandêmico, aos exaustos, mas fortes profissionais da saúde pública do nosso município. Profissionais que, com muito carinho, amor, dedicação, se doam na nobre missão de salvar vidas, deixando de lado seus medos, angústias, colocando suas vidas em risco para garantir a saúde da população. São muitas as ações de zelo, atenção, orientação e prevenção. E esses profissionais não se opõem, mas sim compõem. E, para isso, não faltam exemplos de cuidados em todas as dimensões. Ao sairmos desta crise mundial de saúde do Covid-19, refletimos. Refletimos sobre a importância dos profissionais da saúde e toda a sua hierarquia. A pandemia encarnou a fraqueza, mas aqui prevaleceu o valor daqueles que escolheram salvar vidas. Estou aqui para parabenizar a todos os profissionais que compõem a saúde pública do nosso município,
médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, terapeutas, agentes de combate às endemias, aos colegas agentes comunitários de saúde, educador físico, enfermeiros, técnicos de enfermagens, dentistas, auxiliar de dentista, pessoal da limpeza, atendentes de farmácia, farmacêuticas, recepcionistas, telefonistas, vacinadoras, motoristas e a diretora da saúde e a secretária da saúde. Enfim, a todos os profissionais que não mediram esforços para superar a maior crise da saúde pública do mundo. O meu agradecimento ao compromisso, à humanização e ao cuidado com o outro, pois cuidar de nós é compreender que cada vida importa. Meu respeito e admiração à força, à resiliência, à compaixão e à coragem de todos os trabalhadores da saúde. Juntos somos mais fortes. Mais alguma colocação com relação à moção apresentada pela vereadora Delcy? Senhor presidente, colegas vereadores, a todos os presentes aqui hoje nessa sessão, a presente moção número 005/2022, moção de aplauso aos profissionais de saúde do município de Arroio do Tigre. Com certeza, sim, nosso reconhecimento a esses profissionais que, com esforço, dedicação e amor, trabalham incansavelmente no enfrentamento ao Covid. Muitas vezes, deixando de dar atenção às suas famílias, para ajudar ao próximo. Nós somos imensamente gratos a vocês. Deixo aqui nosso respeito e admiração a todos os profissionais da saúde. Seria isso, senhor presidente. Ainda com relação à moção? Em nome da bancada progressista e como trabalhadora de saúde, na função de recepção do Hospital Santa Rosa de Lima, agradeço a moção em nome da família Santa Rosa de Lima. E também parabenizo a todos os trabalhadores de saúde que fizeram a diferença nesse tempo de pandemia. Se doaram, se emocionaram, choraram muitas vezes, e muitas vezes acalmaram as famílias com as suas dores. Trabalhador de saúde são pessoas especiais, que não estão nesta função por acaso. São escolhidos para ajudar aqueles que necessitam. Como eu uso sempre dizer, trabalhador de saúde por vocação, anjos na vida de alguém. Se não for por vocação, não dá certo. Parabenizo, então, a Delcy pela moção e parabenizo todos os profissionais de saúde, do hospital, da Secretaria da Saúde, enfim, todos. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações com relação à moção, eu coloco ela em votação. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade dos presentes. Eu convido a vereadora Delcy para fazer a entrega da moção à secretária Diana Merg, representando todos os profissionais da saúde, todas as pessoas que se envolveram quando da pandemia que enfrentamos nesses últimos 2 anos. Eu convido, neste momento, a chegar aqui junto à mesa o homenageado, o familiar do homenageado, o senhor Armando Rodrigues, dona Luísa Rodrigues e seu filho Biratã,
para que possamos entregar a eles o projeto de lei legislativo aprovado, que assim chegando no Executivo se tornará lei, denominando então de Valdomiro Antônio Rodrigues a rua localizada no bairro Felicidade. Para mim, satisfação muito grande por conhecer a família há tanto tempo, em poder subscrever esse projeto. Solicito ao diretor que faça a leitura ao projeto de lei, decreto número 001/2022 e do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Decreto 001/2022 dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício de 2018, deliberando sobre o parecer do TCE, processo número 25.92.00.18/8. Justificativa. Considerando o teor do artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição da República e considerando o artigo 164 da Resolução número 04 de 1º de novembro de 2019, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, apresentamos a vossas excelências, buscando análise e apreciação, o projeto de decreto número 001/2022, que dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre referente ao exercício de 2018, deliberando sobre o parecer do TCE, processo número 25.92.02.00.18/8. A presente proposição decorre do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE, RS número 20.932. Através do processo número 25.92.02.00.18/8, sobre as contas municipais relativa ao exercício de 2018 de responsabilidade do prefeito Marciano Ravanello e vice-prefeito Vanderlei Hermes, enviado a esta casa para que as mesmas sejam apreciadas e julgadas por essa Câmara Municipal. Conforme parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, o qual segue anexo, dispõe sobre a manutenção do parecer prévio do TCE, portanto, cabe à mesa diretora formalizar em projeto de decreto. Cabe lembrar que, para desconstruir o voto do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, é necessário o voto de 2/3 do plenário da Câmara Municipal, sendo imprescindível também que haja fundamentos plausíveis que justifique a divergência, sob pena de desconsideração por parte do mesmo tribunal. Diante disso, apresentamos a presente proposição, esperando contar com a compreensão de todos os nobres vereadores. Plenário Armidório Oscar Paza, em 21 de junho de 2022. Auri Schneider, presidente. Gilberto Abel Schaeffer, vice-presidente. Moacir Eichner, secretário. Seguido todos os ritos da casa, conforme prevê o artigo 64, inciso 7º do nosso regimento,
nós convidamos o ordenador de despesa, Marciano, com o seu advogado, para que, se querendo, fizesse a sua explanação oral por até 15 minutos, e o mesmo fizemos com o vice Vanderlei, se fosse de vontade deles fazer qualquer colocação com relação à aprovação, apreciação e aprovação das contas de 2018, e eles abriram mão das suas falas, e por essa razão eu passo, então, a discussão do referido projeto, e a palavra está com o relator Carlos. Senhor presidente, antes de nós dar início ao projeto de decreto 001, eu solicito ao senhor que discorra sobre a lei número 14.230 de 2021, que alterou a lei 8.429 de 1992, que dispõe sobre a improbidade administrativa, tendo em vista que as contas de governo estão diretamente ligadas a esta lei. Então, já que a pauta no momento é sobre as contas do Executivo, gostaria que o senhor explanasse um pouco da lei. Para fazê-lo, então, eu passo a presidência ao meu vice-presidente e peço a permissão da palavra. Assumo os trabalhos da mesa do diretor. Vereador Carlinhos, eu acho que é pertinente essa preocupação com relação às alterações que foram introduzidas na 8.429/92 pela nova legislação, essa que foi aprovada no dia 26 de outubro do ano passado. Portanto, está vigente agora a Lei 14.230/2021. Ela trouxe, sim, profundas alterações nos artigos 9º, 10º e 11 da Lei 8.429. E essas alterações foram muito bem estudadas no Congresso, e, a exemplo de outras leis, as leis precisam ir se alterando, ir mudando, em razão dos julgados, em razão daquilo que está acontecendo. Então, nós tivemos importantes alterações nessa lei, aonde, para serem sancionados e para os prefeitos serem improbos, precisam caracterizar o dolo. Então, o dolo eventual que antes tinha, que era possível, sim, por imprudência, por imperícia ou por negligência, serem condenados, neste momento agora, com a introdução da nova lei, não existe mais essa possibilidade. E também, com essa introdução e essa alteração na Lei 8.429, que eu já disse há pouco, ela não foi revogada, e sim, ela foi alterada, substancialmente alterada em vários dos seus artigos. Nós tivemos uma novidade, aonde o Ministério Público, antes, ele podia agir por coação. Ele chegava nos prefeitos e dizia: prefeitos, o senhor faz esse acordo, esse ataque comigo, esse ataque seria o termo de ajustamento de conduta, senão eu vou entrar com uma ação de improbidade administrativa contra o senhor. Isso acontecia, e aconteceu já esse tipo de atitude por parte dos ministérios públicos, por parte dos promotores. Isso era muito comum, e os prefeitos sofriam com isso. Na verdade, tinham que responder a ações penais, às vezes ações de improbidade administrativa, e ações onde eles eram obrigados a fazer aquilo que não era possível, às vezes. Aquilo que não existia recurso ou não existia condições para o cumprimento, mas sim
eles eram obrigados a fazer essas ações que o Ministério Público impunha. Então, dentre as alterações, uma significativa e importante foi justamente de tirar das mãos do Ministério Público o título de quarto poder que eles, às vezes, achavam que tinham. Então, na verdade, as ações também não pode mais ocorrer hoje ações de improbidade administrativa por omissão. Precisa, sim, aquilo que antes, na Lei 8.429, tinha um rol exemplificativo, agora ele é um rol taxativo. Precisa conter ali as causas, as condutas vedadas pelos agentes políticos. Isso também vale para servidores. A Lei 8.429, com a introdução da 14.230, ela também é a lei que atinge os servidores. Então, nesse sentido, a lei trouxe várias alterações e também trouxe alterações no sentido de garantir a quem, por essas razões que estavam no rol exemplificativo 9, 10, 11, tenham sido penalizados ou tenham sido imputados de alguma pena, de poderem ver e fazerem as revisões dessas penas. Até porque, nesse sentido, as leis de caráter sancionatório, elas têm a mesma característica das leis penais. Se uma lei mais branda for aprovada mais tarde, o pessoal passa a ter o direito de ser enquadrado e de ser revista a pena com esta lei mais branda, em razão do direito administrativo sancionatório, que tem as mesmas características do direito penal. Então, nesse sentido, nós temos essa alteração muito bem-vinda, trazida à nossa legislação, e, dentre delas, nós poderíamos discorrer várias alterações significativas, mas, no momento, uma das mais importantes é justamente essas situações aonde precisa, neste momento, existir o dolo, precisa existir a vontade do prefeito em fazer algum ato que seja contrário àquilo que prevê na lei de improbidade administrativa. Então, seria isso, Carlos, nessa introdução da lei, muito interessante, e certamente ela vai ser pauta de discussão e certamente também ainda pauta de discussão em tribunais, até porque é uma legislação nova que vem reformular uma lei já de 1992. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Eu já passo os trabalhos da mesa diretora. Assumo os trabalhos e passo a relatoria ao vereador Carlos. Voltando então ao projeto de decreto número 001/2022, de 21 de julho de 2022. Dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício de 2018, deliberado sobre o parecer do TCE, processo número 2592-0200/18-8, que foi proferida a seguinte decisão. A segunda Câmara, por unanimidade, acolhe o voto do conselheiro relator, por seus jurídicos fundamentos, decide emitir parecer sobre o número 20.932, favorável à aprovação das contas do governo do senhor Marciano Ravanello e Vanderlei Hermes, administradores do Executivo Municipal de Arroio do Tigre, no exercício de 2018. Com fundamento no artigo 3º da Resolução TCE número 1009/2014. Parecer do conselheiro Algir Lorenzon.
Relator. Assim entendo aceitável a razão do gestor, o qual adotou medidas corretivas necessárias para fins de adequação da despesa pessoal e limitando estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, em que possam a informidades apontadas, entendo que as mesmas não apontem globalidade nas contas de governo do senhor Marciano Ravanello, prefeito. Razão pela qual sou pela emissão do parecer favorável à aprovação das suas contas. Pela decisão do parecer favorável à aprovação das contas do governo de Marciano Ravanello e Vanderlei Hermes, vice-prefeito, administradores do Poder Executivo de Arroio do Tigre, no Executivo de 2018, conformidade no artigo 3º da Resolução 1009/2014. Então, senhor presidente, demais colegas, todo o processo, tramitou aqui na Casa Legislativa, e para mais informação se algum cidadão do município ou, enfim, pessoas interessadas, é só entrar no site aqui da Câmara mesmo, que vai ter todos os acessos. Como a gente também tem um parecer favorável por unanimidade, de todos os conselheiros, eu peço então a aprovação aí do decreto, das contas do nosso Executivo Municipal. Mais alguma colocação com relação ao projeto de decreto 001/2022? Senhor presidente, como o projeto ele veio com parecer favorável, por unanimidade, sobre as contas da gestão de 2018 do prefeito Marciano, do vice Vanderlei, julgado tendo como relator o conselheiro Algir Lorenzon, que é conselheiro que está deixando o Tribunal de Contas, então para a entrada do Edson Brum agora. Isso aqui nada mais é que um rito que a gente tem que passar, mas como o vereador Carlinhos mesmo falou, as contas elas foram aprovadas pelo TCE, e como o presidente acabou de explicar para a gente, a lei acabou mudando um pouco, Então hoje o prefeito, para ter suas contas cassadas, ele vai ter que ter dolo, má-fé, desvio, intenção de lesar os cofres públicos. Essa lei, no meu entendimento, ela vai julgar também os casos passados. Tivemos um caso o ano passado aqui, e eu lembro bem que a palavra dolo foi uma das palavras que a gente mais usou naquela sessão. Então, tenho certeza que o Marciano tem feito um bom trabalho, teve as suas contas aprovadas em 2018. Isso é digno, tem que ser parabenizado. E a quem não se sentiu com as contas rejeitadas da última gestão que a gente teve, que passaram ano passado, vai ter o direito de usar então essas mudanças que tiveram na lei para tentar reaver os seus direitos políticos. Então, para a população entender, de agora para frente, o prefeito só vai ter as contas cassadas se ele tiver mesmo intenção de lesar os cofres públicos. Seria isso. Mais alguma colocação com relação ao projeto? Senhor presidente e nobres colegas, mais uma vez, ressaltar que nessas contas de governo 2018, nós devemos destacar aqui o esforço que o gestor Marciano e seu vice fizeram para que chegasse ao final do exercício e tivessem suas contas aprovadas. Quando você vem numa sequência, e isso é em qualquer setor, com dificuldades, com certeza na sequência você também terá dificuldades. E foi o que aconteceu, se arrastou 2016, 2017 e 2018, que o município teve novamente as suas contas em dia. E agora aprovadas pelo Tribunal de Contas. Eu
estudando aqui o processo de contas, né, eu destaco aqui uma manifestação conclusiva do controle interno já no primeiro quadrimestre, com a preocupação daquilo que o controle interno estava informando ao tribunal, que estava sendo feito aqui através da prefeitura, as ações do executivo, na verdade, para que chegasse ao final do exercício com as contas aprovadas, dizendo o seguinte, que a administração, no primeiro quadrimestre, está tomando providências com o intuito da redução de despesa com o pessoal, que era o principal. Em parte, se deve às nomeações excessivas efetuadas, inclusive, em período proibido por lei, ainda na administração municipal passada, porém aguarda a posição dos órgãos competentes no que diz respeito a como proceder. Isso no primeiro quadrimestre. Entre os alertas emitidos, então, pelo Tribunal de Contas, já no segundo quadrimestre, entre os alertas que o tribunal faz, se refere novamente, justamente com a despesa com o pessoal. O índice de despesa com o pessoal de 50,89% é superior ao limite para emissão do alerta, que trata o inciso 2º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 59. E no limite de 54% fixado pela linha B do inciso 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, situação que coloca o Poder Executivo ao alcance das vedações descritas no parágrafo parágrafo único do artigo 22, na obrigação de adotar providências para eliminação do percentual excedente ao prazo das condições estabelecidas. E aí, nessa sequência, como providências, o que o tribunal diz para o gestor? Como providências, das providências para eliminação do percentual excedente, redução de pelo menos 20% das despesas do cargos em comissão e funções de confiança. E a exoneração dos servidores não estáveis. Foi o que o executivo fez o dever de casa. Ainda na sequência, então, no final aqui, então, já no terceiro quadrimestre, novamente, então, aqui o Tribunal de Contas e também do nosso controle interno coloca a seguinte situação. Percebe-se que ao final do corrente exercício, que a administração municipal, apesar de todos os esforços realizados visando a redução gradativa com despesa com o pessoal, as finanças do município ainda não estão totalmente equilibradas. Nesse sentido, cabe esclarecer que a administração tomou várias medidas visando a redução das despesas com o pessoal, que foram engessadas ainda na administração anterior no ano de 2016. Com a contratação de 156 novos funcionários que tiveram grande impacto de despesa no ano de 2017. Para reverter esse quadro, a administração necessitava ainda tomar medidas urgentes. Entre as medidas postas em vigor em 2018 estão a reformulação do quadro de vantagens da Secretaria de Educação, com redução dos valores de déficit e acesso de professores, redução dos percentuais de aumento nas promoções e outros. Ainda no mês de julho houve a demissão de 24 cargos em comissão. Também no mês de setembro houve a demissão de 27 funcionários de estágio probatório, daqueles chamados em 2016. As demissões com os que saíram voluntariamente alcançaram 70 funcionários. Esses ajustes, aliados aos outros de menor expressão, mas ainda interessantes, proporcionam a redução aproximada de 180 mil mensais. Todavia, em função de terem impactado apenas em parte dos meses do ano de 2018, não foram suficientes para zerar o déficit. Acreditamos que em 2019 deveremos baixar significativamente e aí segue o tribunal. Mas tudo daquilo que o tribunal orientou o gestor fez. Então, vai aqui o mérito para o gestor que teve essas contas de 2018 aprovadas. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma colocação com relação ao projeto de decreto 001/2022? Não havendo mais colocações, eu coloco o projeto de decreto 001 em votação. Vou salientar que a votação ela será aberta e nominal, e os vereadores devem votar com sim ou não. Sim para a manutenção do projeto de decreto, e não para dizer que estão em desacordo ao projeto de decreto
e ao parecer do TSE. Vou fazer a chamada nominal. Se me permitir, começo na minha esquerda. O vereador Carlos Jocely da Silva. Sim, senhor presidente. Acompanho o TCE. Vereadora Hélia. Observando a justificativa e o parecer do Tribunal de Contas, meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Rogério. Considerando os esforços exarados pelo gestor, sim, senhor presidente. Vereador Moacir. Meu voto é de acordo ao Tribunal de Contas, sim. Eu voto sim, senhor presidente. Passo a colher o voto do vereador Gilberto Abel Schiffer. Meu voto é sim, presidente. Vereadora Delcy. Meu voto é sim, conforme o parecer do Tribunal de Contas. Vereadora Adriana. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Tiago. Dessa vez concordo com o tribunal, senhor presidente. Meu voto é sim. Aprovado o projeto de decreto 001/2022 por 9 votos de todos os presentes na casa. Eu abro o espaço para as explicações pessoais. Não tendo nenhum vereador inscrito, somente eu, passo então a palavra, passo a presidência ao colega vereador Gilberto e peço a permissão para fazer uso da palavra. Assumo os trabalhos da mesa diretora. Senhor presidente Gilberto, os colegas vereadores, o pessoal que se faz presente hoje na nossa casa e a todos que nos assistem de suas residências. Quero fazer uso da tribuna hoje e não poderia deixar de mencionar, presidente Alceu, da sua preocupação quando da entrega do seu ofício, agora há pouco ainda antes da sessão, com relação à preocupação dos nossos agricultores em relação aos recursos do Plano Safra 2022-2023. Recursos esses, me parecem que pela demora podem ainda não estar alocados ou estar disponíveis dentro do orçamento do governo federal. Isso é uma situação que nos preocupa e essa preocupação dos sindicatos em trazer esse assunto às câmaras de vereadores faz com que nós entendamos a preocupação dos nossos agricultores e possamos juntamente tentar buscar soluções para esse problema. Mas o que me traz também nessa tribuna de hoje, e preciso fazer referência que eu já falei sobre esse assunto numa outra oportunidade, mas quero novamente, hoje, diante de uma situação do município de Sobradinho, quero hoje fazer uma apresentação ou talvez uma proposta. Eu sei que talvez nesse mesmo momento a vereadora Daniele Carnop esteja falando sobre o mesmo assunto em Sobradinho. E esse assunto é um assunto que os próprios colegas vereadores já ventilaram, também estavam preocupados em outra oportunidade, que é com a população desenfreada, muitos cães e gatos no nosso município. Eu lembro que a vereadora Hélia também já expôs a sua preocupação e em outra oportunidade também falava no ano passado, em outubro, numa possibilidade de alocar recursos visando auxiliar as ONGs, visando auxiliar todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto com a castração de cães e gatos. E noticiado ainda na sexta-feira, eu acompanhava pela Rádio Sobradinho, as outras rádios também, pela Geração, pela Gazeta,
que Sobradinho efetivamente recebeu um castramóvel. E eu, no mesmo dia, e eu já havia conversado com a vereadora Daniele e com o pessoal da ONG de Sobradinho, tomei a iniciativa e conversei com o prefeito Armando, sem antes mesmo falar com o meu prefeito Marciano, mas devo fazê-lo isso nessa semana ainda. E passava para ele da preocupação que nós também tínhamos no nosso município em relação a esse aumento populacional grande de cães e gatos. E nós mesmos vemos e somos testemunhas que existe uma integração muito forte e muito grande com os nossos prefeitos. Essa integração que é feita com as associações, Associação dos Municípios, com os consórcios, e vejo que os prefeitos, muito preocupados, eles se envolvem e, quando buscam soluções para os problemas dos seus municípios, o fazem em conjunto. E isso é uma coisa muito importante, muito interessante. Então, surgiu a ideia, e a Daniele deve estar levantando neste momento também na tribuna em Sobradinho, de fazermos uma reunião e de fazermos uma mobilização e de reunir os prefeitos, de reunirmos os vereadores, de reunirmos as ONGs, de reunirmos as pessoas que têm interesse pela causa, de fazer uma reunião e talvez, por que não, utilizarmos em conjunto essa estrutura que foi recebida por intermédio de uma emenda do deputado federal Pedro Westphalen. Então, parabenizar a vereadora Daniele já pela iniciativa de conseguir recursos nesse sentido, que um valor que foi destinado à compra deste castramóvel. E eu sei que existe uma preocupação, isso foi ventilado na imprensa também, como da utilização deste castramóvel. Mas talvez nós, os prefeitos, os vereadores, todos os municípios interessados, talvez alguns municípios não tenham este problema na proporção, mas nos municípios maiores que existem, que têm esse problema, para que possamos então achar uma solução talvez em conjunto, para para utilizar este castramóvel que possa servir talvez para os municípios de Arroio do Tigre, Sobradinho e para todos os municípios que têm o problema com o grande número de cães abandonados. Então, deixo aqui uma ideia, uma proposta, certamente vamos levar adiante. Nós mesmos, quando estivemos agora há poucos dias em Brasília, também tentamos e fizemos um pedido no valor de R$100 mil a um deputado, justamente para fazer frente a essas despesas na castração de cães e gatos, buscando assim diminuir a população no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Lanço essa ideia e certamente nos próximos dias voltaremos a falar sobre o assunto. Muito obrigado. Boa noite e uma boa semana a todos. Repassa os trabalhos da mesa diretora. Reassumo os trabalhos. Não havendo... Senhor presidente, senhor, peço um espaço para fazer um convite. Autorizado. Quero, em nome do presidente da comunidade da linha São Pedro, Renan Kirali, convidar os colegas vereadores, os demais presentes e a comunidade em geral para participar da sua tradicional festa, nesse próximo domingo, então. Às 10 horas haverá missa, né, na igreja, e ao meio-dia, então, um ótimo churrasco, e logo após, então, dança animada com a Bandinha da Alegria. Então, presidente da comunidade, o Renan, deixa o convite a todos, né, que compareçam, então, na comunidade da linha São Pedro, prestigiar essa grande festa. Obrigado, senhor presidente. Não havendo... Senhor presidente? Sim. Desculpa quebrar o protocolo, mas temos que deixar um convite especial da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arroio do Tigre, a Nossa Pai. Jantar beneficente no dia
8 de julho, no Clube 25 de julho, o valor da ficha R$ 30. Então, no dia 8, às 19h30, o jantar beneficente rumo às Olimpíadas Nacionais das APAES. Jantar beneficente para angariar fundos para que o time de futebol da APAE, que ficou campeão na etapa estadual, vá até Sergipe representar Arroio do Tigre na etapa nacional. Fichas por todo o município espalhadas, inclusive na Rádio Gazeta, sucursal da Rádio Gazeta. Se alguém quiser, tem fichas. Seria isso. Mais algum aviso, algum convite? Não havendo mais nada na ordem do dia, eu marco a próxima sessão para o dia 4 de julho, portanto, segunda-feira próxima, às 18 horas. E encerro a presente sessão em nome de Deus.